Sejam todos bem-vindos, porque o deputado Aguinaldo Ribeiro, que é o relator da reforma tributária na Câmara, apresentou um novo texto da PEC com algumas alterações, depois de uma série de negociações com governadores e líderes partidários. Duas das principais reivindicações dos governadores não foram atendidas, como a falta de definição dos critérios para a distribuição dos votos do Conselho Federativo, bem como a distribuição de recursos do Fundo de Desenvolvimento Regional. Algumas exigências, no entanto, foram atendidas. A redução a zero de alíquotas para produtos da Cesta Básica Nacional e a entrada em vigor, ao mesmo tempo, do CBS, que é o Imposto Federal, e do IBS, Imposto Estadual / Municipal. A Câmara, ela fez um esforço para votar o texto, né? Ainda hoje, e ainda está fazendo este esforço. Antes de votar a questão do CARF, né, que é o Conselho Administrativo dos Recursos Fiscais, e também o arcabouço fiscal, que devem ficar para o segundo semestre. Bom, meus queridos, eu dei uma olhada no texto novo e eu fiquei preocupado porque, de fato, né, a alteração do artigo 137... ele fala que lei complementar estabelecerá normas gerais aplicáveis às administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dispondo sobre deveres, direitos e garantias dos servidores das carreiras de que trata o inciso, que ele está falando desse conselho, né, o Conselho Federal. Ou seja, nós continuamos sem saber quem é que vai estar nesse conselho, como é que vai funcionar esse conselho. Nós estamos dando um cheque em branco e notem, senhores, que este conselho e esta arrecadação pelo Conselho Federal vai começar em 2026, num período de transição em que, fatidicamente, alguém vai pagar mais ou não vai saber como pagar, porque vai ter dois sistemas vigentes. E 2026 tem o quê, senhores? Reeleição. E aí nós temos aí um fundo com nada definido, quem é que vai estar nele, quem não vai estar nele, e a gente sabe do poder de fogo do Planalto para aprovar os seus projetos. E aí, Cris Vilela, é uma boa notícia esse novo texto ou é mais um capítulo de uma novela em que a mocinha pobre, sofrida, é o povo? Olha, Pavinato, uma boa tarde para você, uma boa tarde para os amigos da mesa e para todos que acompanham o Linha de Frente aqui na Jovem Pan. Olha, isso é uma péssima notícia. Isso vem, em primeiro lugar, a ferir de morte o nosso pacto federativo, pois ele vem a tirar dos estados e municípios a capacidade de manejo justamente dos seus principais recursos. Vai tirar dos estados e municípios, vai colocar num conselho federal, num conselhão federal, como você bem disse, composto por quem? Ninguém sabe, a ser definido futuramente. Então, é um verdadeiro cheque em branco. Você esvazia poder dos estados e municípios e coloca na mão da União sem saber com quais critérios isso será trabalhado. Então, a gente vai na inversão daquilo que a gente vem pregando há bastante tempo, que o Brasil precisa ser mais Brasil e menos Brasília. A gente vê na contramão. A gente vê com essa reforma tributária uma concentração de poderes em Brasília e uma diminuição de poderes no âmbito dos estados e municípios. Nelson Kobayashi, ajuda alguma coisa? Porque o grande cerne, aliás, a grande batalha, e a gente vai falar do Tarcísio daqui a pouco, porque o Tarcísio está apanhando sozinho de graça, né? A gente vai falar de tudo e de todos aqui, porque aqui a gente tem compromisso com a verdade. E se você quer a verdade, você tem que ficar aqui. A grande batalha que o Tarcísio encampou foi a definição desse Conselho Federal. E isso ficou para a lei complementar, que pode ser votada no ano da eleição, que pode fazer com que os munícipes fiquem preocupados. Se a gente não eleger prefeitos, vereadores, que estejam em consonância com o governo do PT,
o nosso município vai ser prejudicado. É isso que está acontecendo, não é? Exato. Já a gente fala do Tarcísio. Primeiro, boa tarde a você, Pavinato, Paulo, Vilela, professor Suano, toda a audiência. A gente está vendo algo acontecendo em discussão da reforma tributária, mas a gente não pode se esquecer que político faz política. E política em países que aceitam a reeleição é pensando, claro, na continuidade no poder. O lado opositor, o lado do Bolsonaro, do PL e da oposição em geral, tem pensado nas eleições de 2026, pensando em fazer uma grande base no ano que vem, com prefeitos e vereadores, para que essa base sirva posteriormente para a campanha de 2026. As eleições de 2024 vão ser importantes para as eleições de 2026. É por isso que a Michelle Bolsonaro assumiu o PL Mulher, para que haja mais mulheres também engajadas na política, a vereadoras e prefeitas a serem eleitas ou incentivadas a participarem também da política. Ou seja, a ideia da oposição é engajar pessoas na política para formar essa base. Já o governo Lula, no meu ponto de vista, em relação principalmente à reforma tributária e esses detalhes todos que a gente está discutindo aqui, pensa em colocar os prefeitos como reféns de um sistema tributário em que, para que o prefeito tenha orçamento, tenha dinheiro, tenha verba pública, ele precisa ficar se deslocando até Brasília com o pires na mão, com a canequinha na mão, pedindo, por gentileza, para que o governo federal destine a eles um dinheiro para que eles possam honrar com os seus compromissos. Ou seja, isso vira uma negociata dentro dos limites aqui da reforma tributária, em que o prefeito fica dependente do governo federal. E aí, quanto mais alinhado com o governo federal, certamente terá mais facilidade em receber estes recursos financeiros. Veja o poder de quem tem a máquina na mão. Veja que como uma oposição só pode fazer política nas eleições municipais engajando pessoas através do discurso, da crítica, e quem tem a máquina na mão tem todo um sistema à sua disposição que coloca em situação de dependência pessoas que podem ajudar nas eleições. É o meu ponto de vista que hoje, nesse sistema, como está sendo posto e como está tendente a ser aprovado, só vai prejudicar o fim da linha, os prefeitos, as prefeituras, o orçamento municipal, a saúde básica, a creche, o asfalto, as coisas mais básicas da nossa população que estão nas prefeituras. Exatamente. Professor Marcelo Suano, pensando estrategicamente, e vamos falar desse tema também, liberação de recursos sempre às vésperas de uma votação, que o Planalto faz para aquilo que lhe interessa. Para mim, isso é um ensaio, é um balão de ensaio do que pode acontecer com esse Conselho Federal. Que pode acontecer tudo. Se a gente não sabe nada dele, a gente pode fazer hipótese de absolutamente tudo, né? A gente tem que partir, é lógica. O professor tem um pensamento lógico e estratégico bastante interessante. Se a gente vê que o governo, por mais que as emendas parlamentares sejam direito dos parlamentares, e eles só soltam sob demanda, fazendo o que eu costumei chamar agora de freelanção, né? Apesar de legal, ele só solta oportunisticamente e faz um freelanção. Esse Conselho Federal, que a gente não sabe o que é, que a gente não sabe nada, então pode ser tudo, ele, começando em 2026, ele não vai forçar de certa maneira, não vai ter um poder, não vai ser um poder dado, possivelmente, ao governo Lula, para que ele só faça aliados em todos os municípios do país? É isso que está posto, concordo plenamente contigo. Mas, inicialmente, boa tarde, Pavinato, boa tarde ao Paulo, boa tarde ao Cristiano Vilela, quando deu branco, boa tarde ao Nelsinho, boa tarde a toda essa produção maravilhosa da Jovem Pan e a esse público fantástico que nos acompanha. Pavinato, eu vou começar concordando contigo, mas pegando um ponto que o Cristiano trouxe, que é espetacular. Quando você diz do esvaziamento do poder, é mais Brasília e menos Brasil. Eu vou citar um clássico da política, que é do Tomás de Lampedusa, que ele dizia, quando ele escreveu um livro traduzido por O Leopardo, e o Gato Pardo, na língua originária, ele dizia que era, simplificando, era uma forma de permanecer tudo como está, mudando algumas coisas. Tudo permanece como sempre foi. Onde que está a base disso tudo? Está em que, mais uma vez, eu já falei aqui no programa, são engenheiros formados por cursos de correspondência.
Eles querem fazer o teto, mas não querem fazer a base, nem as colunas, nem as paredes. A base, a coluna e as paredes seria a reforma do Pacto Federativo. Nada adianta você fazer tudo que está sendo feito numa reforma tributária se você não fizer uma redivisão do bolo federativo e das atribuições que cabem a cada um dos estados em relação à União, à federação como um todo. O que cabe ao governo federal deveria ser mínimo comparativamente com aquilo que cabe para os estados e municípios, razão pela qual, aí, dando as atribuições adequadamente, você faria uma reforma tributária para que respeitasse o papel e as atribuições e os deveres e os ônus que tem cada estado e cada município, porque é ali que acontece a vida da sociedade. A vida da sociedade não acontece numa abstração chamada governo federal, que só se torna concreto quando põe a mão no teu bolso para colocar no seu bolso aquilo que lhe diz respeito para fazer isso que você falou. Olha que coisa curiosa, aí cria-se. Isso é uma aberração, esse conselho. Quando você tenta simplificar a reforma tributária, que eu já acho que está errada a forma de simplificação, deveria ser feito antes em conversa com os estados para definir o que cabe a cada um deles. Além deles fazerem, quando eles pensam, vamos simplificar, mas não resolve o problema da tributação, eles dizem o seguinte: agora que nós simplificamos, todo o bolo federal, todo o bolo dos tributos vai ter que ser decidido por um conselho que é coordenado por nós, que eu não sei como é composto, para que vai ser composto, como que vai ser definido e, afinal de contas, qual é o poder relativo que cada um tem. Como você falou, isso é um instrumento a mais para negociação, negociata entre o governo, o executivo, porque o legislativo também é governo, entre o executivo e o legislativo, com a anuência do judiciário que vai estar só olhando e vai dizendo, ó, beleza, pode continuar assim, não está afetando meus interesses. Então, que se dane o povo. O Nelson falou algo que é interessante e eu concordo plenamente contigo. Político faz política e a sua preocupação é exatamente a próxima eleição. Mas tem uma coisa que eu nunca vou esquecer, que é o que há de mais importante para nós, é a essência da minha crítica pela qual eu estou trabalhando, lutando por uma reforma da nossa Constituição, do nosso sistema político há 20 anos. Sabe qual é? Vamos pegar James Madison, o federalista. O que ele dizia: se o mundo fosse feito de anjos, nós não precisaríamos das leis. Por qual razão que existe dessa maneira? E o político está só preocupado com a próxima reeleição. Porque não existe um sistema político com leis claras que digam: você não pode ser reeleito. A reeleição é para o legislativo, é uma vez só. O executivo não pode ser reeleito. E aí você tem que criar critérios para quê? Para que haja uma oxigenação da política e das lideranças. Como não existem leis, o que acontece? Nós vemos um mundo dominado por demônios ou pessoas comuns que fazem o que querem porque as leis são péssimas e as leis configuram o nosso sistema político. E aí ele faz o seguinte: ora, vamos nos preocupar só com a próxima eleição, vem uma ideia maravilhosa e você foi no ponto, Pavinato. É mais um balcão de negócios que está sendo construído. É só isso. Por quê? Porque quando chegar lá adiante, o presidente da República ou seus ministros vão chegar para os respectivos governadores, deputados e senadores e vai fazer a seguinte pergunta: eu vi isso sendo feito com as emendas parlamentares. Sabe como é que eles fazem? Vai o deputado conversa, porque as pessoas imaginam que o sistema ele é simples. Vai o cara e pede para o deputado. Fica uma fila de gente de joelhos em posição de felação, desculpa estar sendo grosseiro, fica lá, ali do lado do deputado ou do senador, dizendo: nossa, eu quero isso. Aí o que o deputado e senador pergunta por intermédio de seus assessores? Mas vem cá, você quer um dinheiro para construir um hospital na sua cidade? Olha quantos votos eu tive na tua cidade. Não, parece que tem um bailezinho que querem colocar na cidade vizinha. Aí ele fala: mas meu amigo, isso aqui pega a região inteira. Não tem problema, naquela lá eu tive 60% dos votos foi para mim. Eu coloco meu dinheiro lá. Depois de eles se ajoelharem e fazerem as promessas que tem que fazer, vai o deputado e senador para conversar com o secretário executivo do ministério, que é o ministro de verdade. Brasil, acorda. O ministro é uma diva que fica desfilando. Quem governa de verdade é o secretário executivo. Sabe o que o secretário executivo faz? Ele olha e diz assim: olha essa quantidade de projetos de lei que você não votou, meu querido. Eu só te dou X se você votar nisso aqui. Aí o cara vai lá: tá bom, eu assumo o compromisso. Ele volta para casa dele lá no Congresso e diz assim: ó, pessoal, reúne a galera, a partir de agora, tentem dar uma ajeitada nesse texto aqui, porque o meu voto tem que ser positivo. Senão, eu não recebo um centavo. E se ele não receber um centavo, sabe o que vai acontecer? O prefeito, no momento da reeleição, vai dizer: os deputados que me ajudaram foram esse, aquele não. Olha que sistema perverso e nojento que nós temos.
É esse sistema. Como você falou, mais um balcão de negócio, é um pacto federativo que precisa ser refeito e para controlar os políticos temos que ter leis, temos que ter um sistema político que diga você vai se comportar dessa forma, porque você é um empregado do povo, você não está acima do povo, você é um empregado do Para refazer o pacto federativo e não um pacto com Satanás, nós precisamos de uma Assembleia Constituinte. Porque os direitos dados aos entes federativos, que são estados e municípios, na Constituição, são cláusulas pétreas, da mesma maneira que os direitos que são reconhecidos e assegurados ao cidadão, às pessoas físicas brasileiras e que aqui residem. Logo, se isso passa, doutor Nicoli, daqui a pouco a gente vai estar conseguindo ver PEC tirando direitos reconhecidos ao cidadão. Não é um caminho perigoso que a gente está entrando? De fato, né? Mas primeiro, boa tarde aos meus colegas, Pavinato, boa tarde, Vilela, Nelson, professor Suano. Queria mandar um abraço também para o meu pai, que está fazendo aniversário hoje também. Parabéns. Um abraço para o seu pai. É Alberto. Seu Alberto, um grande abraço para o senhor. Feliz aniversário. Muito obrigado pela gentileza. Bom, eu vejo toda essa situação em duas perspectivas. A primeira delas é que a pessoa pode ser de esquerda, de direita, todo mundo concorda que o sistema tributário brasileiro é um grande equívoco, é injusto. E o governo Lula tem se aproveitado exatamente desse clima que é compartilhado por todos, gregos e troianos, para tentar fazer aprovar essa reforma. Inclusive com apoio, né, de partidos que, de certa forma, são opositores, que é o caso do Republicano, que é o caso do Tarcísio, que a gente vai comentar já já. Então, são duas etapas, digamos assim, né? A primeira delas, essa reforma, ela vai acontecer porque o que está dado hoje não é o melhor dos mundos e, certamente, o que virá não vai ser tão ruim quanto o que já está hoje. E aí que começa a segunda parte, né, dessa discussão, né? Como vai funcionar esse sistema, né? E isso tem feito com que os partidos de oposição e de centro estejam pegando no pé do governo a respeito de como vai ser constituído esse Conselho Federativo, né, que vai distribuir os impostos entre estados e municípios. E aí começam todas as polêmicas, né, porque, por exemplo, o Nordeste tem mais estados, se a gente comparar ao Sul ou então tão somente ao Sudeste. Então vai ser necessário colocar algum peso sobre a quantidade de população ou que cria uma equivalência entre estados do Nordeste em relação ao Sul e Sudeste, Centro-Oeste, assim por diante. Outro ponto também que a oposição tem pegado muito no pé dessa reforma e tem pressionado muito o ministro da Fazenda, que é o Haddad, é que esse conselho ele não pode ser simplesmente escolhido pelo governo federal às cegas conforme seus interesses. Deve haver técnicos escolhidos por indicação de partidos, municípios ou conselhos de municípios, conselhos dos estados também. Caso contrário, nós teremos a deflagração do que a gente está discutindo aqui, ou seja, o governo federal distribuindo recursos aos municípios que lhe interessam e virando as costas àqueles que aqueles que não são condizentes com os interesses do governo federal. Então, é mais uma lei que tenta ser criada com um novo conselho, né? A gente já discutiu bastante a questão da PL das fake news, também tem essa história do conselho. Então, a gente precisa ter uma normatização, né? Uma regulação que estabeleça quem vai fazer parte. E não podem ser políticos, devem ser economistas, né? Pessoas técnicas, pessoas qualificadas. Caso contrário, a gente vai jogar uma bela oportunidade de fazer uma boa reforma tributária, né? Se ela tiver à mercê dos interesses políticos e não verdadeiramente econômicos. Agora, o que chama a atenção é que todos querem uma reforma. Agora, como ela vai ser exatamente feita e como serão os procedimentos das leis adicionais, essa é a grande interrogação. E jogar o problema para 2026 é também um grande problema, né? Porque pode acontecer muita coisa até lá. Casos de corrupção, governo caindo na sua popularidade, enfim, péssima gestão também do Estado. Então, pode ser que essa lei evapore. Por que não jogar para 2027, Nelson? Porque é depois das eleições. Mas não tem aí daria um... Interessante. Tem como. A pessoa dá um presente para alguém, né? Pois é. Mas tem uma outra coisa que também é unânime. Não só a necessidade de uma reforma, mas que a reforma seja para simplificar. E quando a gente vê a unificação desses tributos todos, simplifica na origem. Então você, em vez de pagar 3 boletos, você paga um dos
impostos federais, em vez de pagar um estadual e um municipal, você paga um boleto só. Então, para quem está pagando, está simplificando. Mas o problema é para onde vai esse dinheiro, para esse conselho, que é criado e depois vai redistribuir esses valores, que está complicando. Então, simplifica na origem, mas complica no destino. Ou seja... Complica é o que está hoje. Quando você cria um mistério, mistério, não tem nem complicação. É o caos. Exato. É incerto. E pior, estão votando nessa incerteza. Esse é o perigo que a gente está vivendo diante dessa possibilidade de aprovação da reforma. Você sabe que em teoria geral dos contratos se fala que um contrato ele tem que ter um objeto lícito, possível ou determinável. O Pacto Federativo é um contrato. Aliás, o professor Carlos Alberto Dabos Maluf, ele mandou um abraço, Cris. Opa, gosto Falei muito com ele dele. esses dias. Professor Maluf, um grande abraço. Que é professor titular de Direito Civil lá do Largo São Francisco. O Pacto Federativo é um contrato. Quando a gente fala de um conselho que pode até ser lícito, que não é, no meu ponto de vista, porque você refazer uma cláusula pétrea por PEC é inconstitucional, não é? Mas pode até ser possível, mas ele tem que ser pelo menos determinável já na origem. E do jeito que estão refazendo o pacto, não tem determinabilidade. E é isso que o Tarcísio foi lutar lá em Brasília, mas ontem ele fez um discurso que ele jogou a toalha. Aliás, aquele vídeo que rodou dele, metade do vídeo é de um líder do Republicanos falando e depois ele fala o resto. Ou seja, acho que não foi o Tarcísio que jogou a toalha, acho que foi o Republicanos que jogou o toalheiro no Tarcísio. Vocês não acham? Pavinato, desculpa interromper. Não, por favor. Primeiro eu vou falar do Tarcísio. O Tarcísio é um homem honesto, ele é um técnico excepcional, está se mostrando um grande político, mas ele não entendeu uma coisa. Eu vou usar uma frase que eu ouvi aqui no Linha de Frente, foi falado, acho que pela Daniela. Ela disse o seguinte: em momentos de crise, nós não precisamos de administradores e burocratas, nós precisamos de líderes. E os líderes marcam posição. O Tarcísio ainda não entendeu, dou esse recado com carinho que tem de um eleitor, um cara que olha para ele e diz, esse é o cara. Ele não entendeu ainda o que ele representa. E ele precisa ser líder. Se ele quer ser um acochambrador, que é um termo utilizado no meio militar, é acochambra. Você dá uma acochambrada, você faz de conta, tá? Se ele quer ser um acochambrador, um cara que faz a mediação entre um lado ou outro, não é papel para ele. Para isso ele já tem um Kassab, que é um bruxo, que é o cara que faz mágica quando quer. Ele não precisa, então ele tem que ser líder. Quando você falou, parece que o Republicanos recuou, primeiro foi o líder, depois foi o cara que cedeu ao que o Republicanos. Ele não entendeu ainda que ele pode ser o herdeiro político do Bolsonaro e não ser herdeiro político do Bolsonaro, sendo um administrador em momentos de crise, porque os momentos de crise mostram que são coisas que não podem estar juntas porque são contraditórios. Você não pode, por exemplo, a direita briga entre ela. Tá na hora da direita parar e dizer eu quero isso, aquilo. Por que ela diz o que eu não quero? Por exemplo, ela não quer ser antipatriota, ela não quer ser comunista, ela não quer ser antifamília. E pautar esses valores que nós queremos, nem que seja pela recusa daquilo que o adversário está falando. Porque assim faz um palco comum a partir do qual tem que botar a posição. Ele vai lá, sabendo que São Paulo vai perder força, vai perder recursos. Quem vai ser esvaziado é ele. E ele não percebe que se ele perder os recursos, ele vai ser jogado no chão. Ele imagina que, por acaso, cobra conversa com rato. Quem se comporta como rato, as cobras vêm e engolem. E não adianta porque a cobra fica passeando por ali. Ela vai te pegar. Então tem que marcar a posição com todo respeito, pelo carinho, admiração e respeito que eu tenho pelo Tarcísio. Ele tem que marcar a posição para ser o grande líder do país nesse momento, já que a direita está esvaziada, procurando quem vai ser o herdeiro do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro já foi cassado de muito tempo, vai ser cassado dos seus direitos políticos, porque é só uma questão de tempo, se é que ele não vai ser preso.